Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Assim está escrito: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre a palavra de Deus como fonte de segurança. Aqui nós encontramos o apóstolo Pedro fazendo referência à palavra de Deus que foi inspirada e dirigida através dos profetas que ficaram registrados como homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, porque ninguém poderia profetizar se não fosse pela direção de Deus, para que ficasse registrado estas palavras. E diz assim: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Este é o sentido verdadeiro. O que foge disto é engano, ilusão e mentira. Aqui estão os absolutos de Deus, a verdade de Deus estabelecida e registrados na sua palavra, e felizes somos por tê-la à nossa mão e na nossa linguagem, para que pudéssemos entender, compreender e sermos ensinados pelo Espírito Santo, que traz a interpretação, o esclarecimento do que está na palavra de Deus, porque o Espírito foi que inspirou, portanto, ele conhece toda a profundeza desta profecia. Então, nós encontramos aqui, quando Pedro diz isto, para que nós possamos ter muito firme, quer dizer, como uma segurança, um fundamento, uma garantia, a palavra dos profetas, e ele diz: a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia num lugar escuro, quer dizer, não importa qual seja a escuridão, a palavra de Deus sempre vai iluminar, vai trazer luz, claridade, entendimento, compreensão. Então, isso que a palavra de Deus traz para nós, alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, a palavra de Deus para nós é como uma fonte de segurança, porque ela traz-nos a direção. Este é um livro diretivo de Deus, que quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a encontrar registrado na palavra de Deus uma direção certa e segura de Deus para a nossa vida. E quando nós compreendermos isto e caminharmos à luz do que a palavra propõe diante de nós, nós caminharemos com segurança, caminharemos com a plena certeza de que estamos caminhando na direção do Senhor. É através deste livro que Deus disse para Abraão: anda na minha presença e sê perfeito. É através desta palavra que Deus disse a Josué: medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito, e então prudentemente te conduzirás, ou seja, o teu caminho será prudente. O salmista disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a direção nos vem através da palavra de Deus. O profeta Isaías deixou registrado: e os teus ouvidos ouvirão
a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Então a palavra de Deus, como fonte de segurança, ela traz-nos uma direção certa, segura, segundo o propósito e a vontade estabelecida de Deus. Coloca diante de nós de maneira clara, como há uma luz que alumia em lugar escuro, para que não venhamos a caminhar como que tateando no escuro, não enxergando onde pisamos, por onde andamos, o que fazemos. Não. Quem caminha à luz da palavra de Deus não tem os olhos vendados. Os olhos estão abertos pela revelação da palavra de Deus. E a direção que a palavra de Deus traz para cada um de nós, ela é segura. Então nós, quando caminhamos alimentados e direcionados pela palavra do Senhor, nós vamos caminhar com segurança e não vamos encontrar situações embaraçosas, porque a palavra de Deus, ela aplana o nosso caminho. Ela tira as tranqueiras que se apresentam. Mas é preciso termos o contato direto e diário com a palavra de Deus, para que ela se torne, então, para nós, esta fonte de segurança, no sentido de direcionar a nossa vida, a nossa conduta, os nossos hábitos, nosso comportamento, as nossas ações, que elas sejam dirigidas pelo poder da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma fonte de segurança, porque através dela, ela dá-nos a segurança na direção. Então, não podemos, de maneira nenhuma, ficar em dúvida com relação à direção que recebemos pela palavra de Deus. Aquela direção, ela é segura, ela é garantida, ela é firme, ela não é ilusória. É a direção através que a palavra de Deus traz-nos segurança na direção. Mas também encontramos a palavra de Deus como segurança para trazer-nos a iluminação, conforme li aqui, até que a alva esclareça e a luz apareça. O salmista escreveu, conforme já li, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós temos a segurança através da iluminação que nos vem mediante a palavra de Deus. Ela é a fonte. Tudo se origina nesta palavra. A palavra é a expressão máxima do próprio Deus. Em terceiro lugar, nós observamos que a palavra, ela traz-nos com segurança o que nós precisamos. A vivificação, a vida. Jesus mesmo disse: a palavra que eu vos disse são espírito e são vida. Então nós temos a segurança na palavra de Deus para, através dela, recebermos a vida de Deus que está na palavra de Deus. Então, esta fonte de segurança como vivificação, trazer vida para o nosso coração. Em quarto lugar, nós encontramos a segurança na palavra de Deus como geradora de fé. Toda fé que há no coração humano, ela só tem uma fonte, segura, infalível, é a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo deixou escrito dizendo: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a nossa fonte de segurança na palavra de Deus, ela é geradora de fé. A segurança nos vem mediante a fé. E ele disse: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Este é
o quarto ponto da segurança que recebemos pela palavra de Deus através da fé que ela gera no coração daqueles que creem. Mas recebemos também a segurança através da fidelidade da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: fiel é a palavra. Então a palavra de Deus, ela é fiel, ela é segura, ela não tem dúvida, não tem insegurança. É uma palavra fiel. Então a segurança que nos vem através da palavra de Deus é pela fidelidade. O compromisso de Deus é cumprir a sua palavra. Então a palavra de Deus, ela é fiel. Fiel é a palavra do Senhor. Mas encontramos também que através da palavra de Deus, nós encontramos elementos que vão nos dar condições e segurança para enfrentar os embates que aparecerem nesta vida e como Jesus venceu com segurança as tentações que Satanás lhe propôs, usando tão somente a palavra de Deus, nós também recebemos como recurso a palavra de Deus, que é chamada a espada do Espírito, que é lançada contra todos os dardos inflamados do maligno e que ele não terá nenhum poder de resistência diante da palavra de Deus. Ele será vencido com a palavra de Deus. Então nós encontramos esta fonte de segurança que encontramos na palavra de Deus. Então quando nós estamos apegados, unidos à palavra de Deus e ela está entesourada no nosso coração, isso nos traz uma segurança. Segurança é a tranquilidade, segurança é a certeza, é a convicção. Então nada pode nos deter, nada pode nos parar, porque encontramos na palavra de Deus uma fonte de segurança. Foi o que Pedro fez diante daquelas autoridades quando os levaram à prisão e os ameaçaram dizendo que não falasse mais no nome de Jesus, que não pregasse. Então Pedro, com a segurança que a palavra de Deus lhe conferia, ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que foi isto? Foi a segurança que ele tinha na palavra que ele pregava, que é uma palavra viva, que é uma palavra poderosa, é uma palavra dinâmica, é uma palavra que sempre trará resultados. E ao invés de dar crédito à palavra de homens que são falíveis, ele estava certo de que a sua escolha, a sua decisão deveria ser obedecer a Deus e continuar falando a palavra que é vida, a palavra que traz segurança. Então, esta palavra de Deus, ela é o elemento de segurança para a nossa vida. Um santo do século passado, um servo de Deus, ele deixou registrado o seguinte: ou a Bíblia o afastará do pecado, ou o pecado o afastará da Bíblia. Não tem como as duas coisas conjugarem harmoniosamente. Há um contrassenso. Se o pecado domina, a pessoa não tem prazer na palavra de Deus. Mas se a vida dela está centrada na palavra de Deus, ela não tem prazer no pecado. Então separa-se cada vez mais. Porque ao ler a Bíblia, vai ler para ser sábio. Ao vivê-la, vai viver para ser santo. E através desta palavra viva, poderosa, atuante, que age como a fonte de segurança, nós podemos continuar firmados na presença do Senhor. Então, a palavra de Deus é para nós uma fonte de segurança. Esta segurança, ela nos vem através da direção que a palavra de Deus nos confere, ela vem através da iluminação que é própria da palavra de Deus,
ela vem através da vivificação do nosso espírito, que estava morto em delitos e pecados, mas no contato com Jesus, a palavra foi até lá e trouxe a restauração, a vivificação do nosso espírito, e isto traz-nos esta segurança. E também observamos a segurança através da fé, que é própria da palavra de Deus. A única origem fiel e verdadeira com relação à fé não são os milagres, não são as coisas, não são as pessoas, é a palavra de Deus. Tudo se origina na palavra de Deus. Então, é ali que está o fundamento seguro para a vida de cada um de nós, à luz do que diz a palavra. Mas também encontramos a segurança na palavra de Deus com relação à fidelidade, porque a palavra é fiel, a palavra não falha, a palavra não muda, a palavra não volta atrás. A palavra dita, ela se cumprirá exatamente como o Senhor a ordenou que acontecesse. Então isto segue e traz segurança, firmeza, garantia. Mas encontramos também a segurança que a palavra de Deus nos confere pelo poder inerente na palavra de Deus, quando a usamos estando em condição e obediência a Deus contra as adversidades que o adversário procura impor sobre a nossa vida, contra as dificuldades, os sofrimentos, seja o que for. Ao utilizarmos da palavra de Deus, ela nos trará uma segurança firme, uma garantia de que os inimigos serão derrotados, serão vencidos. Quem está com a palavra de Deus sempre há de vencer estas dificuldades. E nós encontramos também a segurança através da palavra de Deus, no sentido de trazer-nos a purificação. O próprio salmista deixou escrito: como purificará o jovem o seu caminho, o mancebo, observando-o conforme a tua palavra. Então, a palavra de Deus, ela é uma fonte de segurança para proceder na vida a purificação, purificar o caminho, purificar a vida, purificar a alma, purificar o espírito, manter a pessoa purificada diante da presença do Senhor. Então, como fonte de segurança, a palavra de Deus, ela é infalível. E muitas das vezes nós nos descuidamos. As pessoas, às vezes, desprezam o contato diário com a palavra de Deus, porque muitas das vezes há ideias de que não vai compreender, não vai entender e, portanto, vai ficar difícil e desprezam a palavra de Deus. Tenha somente como um amuleto o livro. Carregam por todos os lados e lugares, mas não tem a afinidade, ou seja, o contato diário de abrir a palavra de Deus para ler, para meditar, para comparar, para estudar, porque é ali que estão os recursos necessários que Deus colocou à disposição para que a nossa vida de comunhão com Ele seja alimentada, alicerçada e dirigida pelo poder que há na palavra de Deus. E nós observamos, quanto mais as pessoas se dedicam a ler, meditar e compreender a palavra de Deus, ao encontrá-las pelo caminho da vida, nós logo discernimos que há naquela pessoa uma segurança, uma firmeza, uma convicção. Isto porque ela traz consigo a segurança que encontra na palavra de Deus. Já por outro lado, quando encontramos outros que não têm este mesmo contato, esta mesma prática de estar sempre atento com a palavra de Deus, nós observamos
que há muita dúvida, há muita insegurança, há muito temor, há medo, as circunstâncias amedrontam, qualquer coisa já é motivo de um abalo, de um desespero, de uma dificuldade. Isto se revela porque falta a fonte de segurança, falta a palavra de Deus. Porque quando tem a palavra de Deus, a pessoa se mantém segura. Veja o exemplo de Jó, a vida de comunhão que ele tinha com Deus. Depois de ver tudo o que ele tinha conquistado na vida, com a bênção de Deus, ter virado pó, tudo se desfez. Se fosse dos dias atuais, alguém que vive no dia a dia teria desesperado, teria procurado o fim da própria vida, mas Jó não fez isso. Jó manteve-se em comunhão com Deus, sentiu a dor de tudo que estava acontecendo, mas ele levantou-se e adorou a Deus e disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só pode dar esta declaração quem realmente tem no coração a segurança em Deus. Hoje, esta segurança para nós, ela advém da palavra de Deus. Agora, para que isto aconteça, eu preciso ter um contato diário com esta palavra, uma comunhão com ela, está com ela reservada e guardada no meu coração, e a cada dia colocar diante dos meus olhos e diante dos meus ouvidos, porque isto sempre vai trazer-me o esclarecimento da palavra de Deus, e eu vou então ter ela como fonte de segurança para enfrentar estas situações que vêm para todos nós. E cada um reage de uma forma, e discerne-se a maneira como as pessoas reagem, se realmente a palavra de Deus está assentada naquele coração ou se ela não está. Quem a tem, se sobressai, suporta, vence, triunfa, segue adiante. Quem não a tem, ao primeiro sinal, se entrega, se revolta, volta atrás e não quer mais saber de observar a palavra de Deus. Mas aqui nós encontramos em 7 situações a palavra de Deus como fonte de segurança. Em primeiro lugar, ela é fonte de segurança através da direção que recebemos pela palavra de Deus. Segundo lugar, ela é uma fonte de segurança através da iluminação que nos propõe. Terceiro lugar, ela é uma fonte de segurança através da vivificação, a vida que ela produz. O escritor aos Hebreus diz que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Em quarto lugar, nós encontramos a segurança na palavra de Deus através da fé. A fé que é gerada pela palavra da fé. Então, a palavra da fé gera fé no meu coração, no seu coração, no nosso coração. E a fé, conforme o escritor aos Hebreus deixando escrito, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o próprio Deus revela a sua palavra como geradora de fé, e esta fé que a palavra gera em nosso coração é a fé com a qual nós podemos nos aproximar de Deus e servi-lo com alegria e com gratidão. Esta segurança nos vem através da fé. Mas, em sexto lugar, nós encontramos também a segurança que nos vem através da palavra de Deus em nos municiar com armas espirituais para enfrentar e vencer todas as ciladas e artimanhas do adversário. As nossas armas não são carnais, mas espirituais, para destruir toda a fortaleza do mal. E
nós encontramos a palavra de Deus comparada a uma espada, tomando a espada do Espírito, com a qual podereis então vencer toda investida, e os dardos inflamados pelo maligno que são lançados, eles são cortados com a espada que é a palavra de Deus. Em sétimo lugar, nós encontramos a segurança na palavra de Deus através da purificação que ela opera em nós. O próprio Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, e eles como que ficaram sem entender, e Pedro disse, não vai lavar os meus. Ele disse, se não lavar não tem parte. Jesus disse, não, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra limpa, a palavra purifica, a palavra liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra é a verdade, portanto, é uma verdade confiável, absoluta. Por isso, nós encontramos ela como sendo fonte de segurança. Se tem algo próprio para trazer a cada um de nós uma segurança, uma firmeza, uma convicção, é a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, nós não encontramos esta segurança própria para a nossa vida. Mas na palavra de Deus, conforme o apóstolo Pedro deixou registrado, está a nossa segurança. Ele disse, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então aqui está, ter muito firme a palavra dos profetas. Esta firmeza significa a segurança que temos em guardar a palavra de Deus no nosso coração. Guardar significa estar preservado do mal, porque a palavra nos livra de todo o mal. Esta é a palavra poderosa de Deus para a nossa vida. Então, que possamos seguir a cada dia, amando mais a palavra do Senhor, tomando tempo para ler, para meditar, para estudar, para comparar e para aplicá-la na nossa vida. Porque o objetivo da palavra de Deus é isto, é lê-la para conhecer e adquirir o entendimento, a instrução que nos é dada pelo Espírito Santo e colocar em prática no nosso viver. Quando nós assim fizermos com a palavra de Deus, certamente nós vamos caminhar de maneira resoluta, de maneira firme, de maneira segura, não vamos olhar para as intempéries, as dificuldades, as testemunhas, as ameaças, o pecado, seja o que for que esteja nos rodeando. A palavra de Deus nos dá graça para passar por estes momentos e continuar a nossa caminhada na segurança que a palavra de Deus unicamente pode garantir a cada um de nós. Quem sabe você tem vivido por tanto tempo sem ter este contato diário com a palavra de Deus. Eu quero motivá-lo nesta oportunidade a que você comece a abrir a palavra de Deus todos os dias, mesmo que seja por um pequeno espaço de tempo, mas à medida em que os dias vão passando e o entendimento vai se abrindo, você vai aumentando este tempo, esta oportunidade e vai notar a grande diferença que haverá na sua vida a partir do momento em que você fizer bom uso da palavra de Deus. Não tê-la somente como um amuleto, mas tê-la como a fonte de vida para o teu espírito e que dá todo o nutriente e todos os elementos necessários para que eu e você possamos enfrentar esta vida, caminhando-a na direção do Senhor, na segurança de que tudo que está registrado na palavra de Deus é útil, é necessário, é
prioritário para o nosso viver, para que assim, caminhando à luz da palavra, nós possamos ir até o fim e receber a nossa vitória em nome do Senhor Jesus. Mas é preciso termos a palavra de Deus como fonte de segurança para o nosso viver diário. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.